Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Começando aqui mais um bate-papo de peão, programa onde eu troco ideia com o trabalhador chão de fábrica, com o trabalhador assalariado. Você que ainda não está inscrito aqui no canal do Weller, se inscreva, ative o sininho e ajude a divulgar. E o bate-papo de peão de hoje nós vamos falar de um tema muito importante: segurança no trabalho. Segurança do trabalhador. E para a nossa conversa, hoje eu troco ideia aqui com o Antônio Lisboa, que é trabalhador metalúrgico da GM de São José dos Campos. Tudo bem, Lisboa? Opa, Weller, tudo bem? Boa tarde, tudo bom, pessoal? Tudo jóia. O tema não é um tema triste, né? Nós falarmos de segurança do trabalho quando a gente pensa na reforma trabalhista de 2017 para cá. Mas perfeito. Vamos fazer um bate-bola aí, um bate-papo e vamos comentando. Você tem quanto tempo de trabalho na GM? Olha, eu tenho 24 anos de carteira de trabalho, sendo 23 dentro da General Motors em área insalubre. Legal, 24 anos aí, trabalhador chão de fábrica da GM. Você é formado em segurança no trabalho, é isso, Lisboa? Isso, foi em 2008, eu me formei em segurança e medicina do trabalho. Fiz um curso técnico, né, para atuar na área, mas acabei indo para outra área, a área da CIPA mesmo, né, atuando, usando todo o conhecimento, mas em prol do trabalhador. Porque o técnico de segurança hoje, ele, infelizmente, as empresas fazem com que o técnico de segurança seja um protetor da empresa e não um protetor do trabalhador. Então eu uso o técnico de segurança que eu tenho para proteger o trabalhador dentro das fábricas, né? Muito bom, isso aí. Trabalhador, peão, chão de fábrica e tem a formação técnica em segurança do trabalho. Esse tema ele é importante, Lisboa, porque em vários outros episódios a gente falou aqui em relação ao conceito da exploração capitalista para cima do trabalhador, e a exploração ela se dá hoje na jornada de trabalho, ela se dá nos baixos salários, a vida da classe trabalhadora que está muito difícil. E esse tema aqui é um tema importante para a gente discutir, porque nós que lutamos por uma vida melhor, nós temos que abordar esse tema da segurança do trabalho, porque é isso, a gente já é explorado todos os dias. E aí, quando a gente fala de acidente de trabalho, vem na nossa cabeça o cara perder um dedo, o cara perder um braço, infelizmente isso acontece. Agora a realidade é que tem muita gente que está morrendo também por causa da exploração capitalista. Eu queria fazer a primeira pergunta a seguinte: você até falou aí que com a reforma trabalhista a gente sabe que aumentou aí muito a precarização do trabalho. Da reforma trabalhista para cá, dos últimos anos, o número de acidentes e mortes no local de trabalho aumentaram ou diminuíram? Esse tema é muito importante porque quando o governo Temer vendeu a reforma trabalhista para a população, ele dizia que ia gerar mais empregos, né? E isso seria bom para o trabalhador. E o que a gente vê é o contrário. A gente vê precarização, a gente vê terceirização, e na terceirização aumenta o número de acidentes. Por quê? Porque o trabalhador não tem incentivo da empresa, porque ele é terceirizado, ele não consegue fazer a denúncia porque ele não tem uma estabilidade, e isso vem aumentando. Você vê, falando de parte mundial, a OIT ela fala que de 2005 para cá foram 2 milhões de acidentes no mundo, sendo 2.700 mortes no mundo do trabalho. É como você colocasse 5 aviões de trabalhadores e derrubasse esses aviões todo dia. É muita gente morrendo. E você pega os dados de 2017, aqui falando de nível de Brasil, você pega 2017 para cá, os acidentes têm aumentado. E você vai levantar os dados, são trabalhadores terceirizados. Isso é importante, Lisboa, me veio aqui pela cabeça. Todo ano, infelizmente, morre trabalhadores na Petrobras. E quando você vai ver, é tudo trabalhador terceirizado, né? Você falando aí me veio pela cabeça isso daí. Sim. Inclusive aqui na refinaria em São José dos Campos já morreram vários trabalhadores. Não que a gente deseja que o petroleiro morre de jeito nenhum, mas é que dentro da pirâmide da precarização, o terceirizado é o mais precário, né? Porque você pega o petroleiro dentro da Petrobras hoje, ele tem uma estabilidade no emprego. Com isso ele consegue denunciar uma situação crítica, uma situação iminente de risco de morte, e
quando você pega o trabalhador terceirizado, ele não tem essa liberdade de chegar no patrão e falar, olha, isso aqui está perigoso. Por quê? Porque se falar, ele é demitido. Então, ele tenta trabalhar para não ser demitido e para não morrer. Porque hoje no trabalho é o seguinte, quando você sai da sua casa, deixa seus filhos, você não sabe se você volta. E aí que está o papel importante da CIPA e de um sindicato combatente, é fazer com que o trabalhador volte para casa da mesma maneira que ele foi. Porque se depender dos patrões, o lucro está acima. Sempre. Uma pergunta, você que trabalha na GM há 24 anos, já morreu o trabalhador dentro da GM no local de trabalho? Infelizmente. Eu entrei em 2002 na GM. Passei por 2 mortes lá dentro de trabalhadores na área de estamparia. E esses trabalhadores eram colegas nossos de trabalho. Eles trabalhavam em situação crítica, porque faltava mão de obra, era hora extra, e faltava mão de obra, estava com o número de pessoas reduzida lá dentro. E foi na área de estamparia, que estamparia em todos os locais, não só na GM, mas estamparia é um trabalho muito perigoso. Né? Eu sei, meu trabalho na Bosch é na estamparia. Geralmente é o serviço mais pesado, né? Sim, na GM a gente trabalha ali, tem peças de 1 tonelada até 24 toneladas lá. Então, foi em ponte rolante a morte desses trabalhadores. Né? Então, foi muito triste e teve morte de trabalhador terceiro também. Eu não estava lá, mas foi na década de 2000 ainda, no início da década de 2000, um trabalhador na área de fundição de ferro também faleceu, um trabalhador terceiro. Mas a GM, como uma grande montadora, não só a GM, mas outras também, elas têm... É muito grande, né? A GM aqui de São José dos Campos é um complexo de 7 fábricas aqui. Mas o que a gente pensa, né? Dentro da GM tem uma CIPA muito combativa. Né, aqui falando da gente, porque é o nossa base. O que é CIPA? Para quem está vendo o programa aqui. CIPA é a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes. A CIPA é um órgão federal. Né? Quem vai organizar tudo isso tá na lei. Né? Então, a empresa com mais de 1.000 trabalhadores, ela precisa ter uma CIPA organizada. Né? E falando aqui das áreas dos metalúrgicos, a gente tem uma CIPA muito combatente na GM. Pra você ter uma ideia, na gestão agora de 2025, foram levantados mais de 300 relatórios. Com certeza, esses relatórios impediu que o trabalhador se machucasse ou que se lesionasse, porque existe o acidente com afastamento e o acidente sem afastamento. Né? E na GM, como é uma grande montadora, uma empresa que trabalha muito, né, tem muitas peças grandes ali, o risco de acidente é contínuo, mas o trabalho da CIPA é muito bom. Então, assim, valorizar os companheiros da CIPA que devem estar olhando, vai olhar aqui o podcast, vai Legal. Ver. É muito bom os trabalhadores lá, a CIPA eleita. Não, isso é importante você colocar. A CIPA, ela é muito importante para prevenir o acidente. Com certeza, você falou aí de 300 relatórios. Poxa, às vezes um relatório que chega para a empresa que vê que ali naquela área pode ter risco, isso pode evitar acidentes, pode evitar morte no local de trabalho. Exato. E o cipeiro eleito, ele tem 2 anos de estabilidade no emprego, então é importante porque para ele poder atuar tem que minimamente ter aí uma estabilidade, porque se você peita o patrão sem estabilidade, a gente sabe o que acontece. A gente pensa, porque assim, a CIPA é o seguinte, ela tem os patrões, né, que pode também ter os seus cipeiros patronais, né, é o mesmo número de cipeiro patronal, é o mesmo número de cipeiro eleito pelos trabalhadores. Por isso a gente sempre fala que é importante voltar em cipeiro apoiado pelo sindicato ou cipeiro classista, porque é esse camarada que vai se colocar na linha de frente para proteger o trabalhador. Perfeito. A gente está em uma situação que foi denunciada para nós agora no último período, sobre na área de ferramentaria de um trabalhador que está com uma mancha no pulmão, ele está com fibrose no pulmão. A gente foi levantar todos os dados lá e a gente viu que esse trabalhador não faz exame periódico já tem um tempo. Alguma coisa aconteceu na empresa que isso passou despercebido. E aí é a CIPA que vai entrar na linha de frente para fazer todo um levantamento de análise, o que está acontecendo, porque deve ter outros trabalhadores com problema de infecção ali pulmonar. Então, é a CIPA que, nesse momento, se coloca na frente do trabalhador e protege ele. Perfeito. Na frente do patrão. E é isso aí, muitas vezes a gente vê o cara entrando para a CIPA só para ter a estabilidade no emprego, então você cobra aí o cipeiro, se tem estabilidade tem que atuar. E o civeiro responde civilmente por isso, né? Se um trabalhador faz uma denúncia para esse cipeiro, que existe um local de risco, o cipeiro não faz nada e acontece uma morte ou um acidente grave, ele responde civilmente por isso, porque a Polícia Civil vai fazer uma perícia no local e se foi o cipeiro ele não fez o seu trabalho, ele pode responder isso. Isso aí, a CIPA é para atuar, então cobre o cipeiro, e ele deu o exemplo aqui de uma CIPA organizada que nós temos na GM de São José dos Campos, inclusive
Se você que está vendo aqui esse vídeo se interessou, acha legal, quer tirar uma dúvida, quer trocar ideia, deixa aqui nos comentários que eu e o Lisboa vai pegar e vai entrar em contato com você. Esse aqui é o Bate-Papo de Peão, programa de interesse da classe trabalhadora, trocando ideia aqui hoje com o Antônio Lisboa, que é metalúrgico da GM, e a gente está falando sobre o tema acidente de trabalho, segurança no trabalho e a importância da gente se organizar para defender o trabalhador. Queremos que vai trabalhar, mas tem que voltar inteiro, e a exploração capitalista a gente sabe como é. Agora, Lisboa, você falando aí, e infelizmente é isso, o número de acidentes e mortes só aumentam. Hoje nós temos uma realidade que é a tecnologia, que vem avançando cada vez mais. E a gente vê em muitas fábricas o processo de automatização. E isso é no geral, faz parte da nossa vida. Hoje com o celular a gente faz tudo. E agora a gente vê aí inteligência artificial. Estava vendo, já é realidade hoje na China. Em breve vai chegar em todo mundo, que tem o drone que entrega comida. Exato. Vai lá, entra lá dentro da sua casa e traz lá a sua marmita. Se avança pra caramba a tecnologia, então era para reduzir o número de mortes e acidentes no local de trabalho. Por que isso não acontece? Bem colocado, Hélio. Nós não somos contra a tecnologia, porque às vezes o pessoal fala, o sindicato é contra a tecnologia, os técnicos não somos contra. Pelo contrário, a tecnologia está aí para ajudar, né, a população, ajudar com remédios, ajudar na toda essa parte. Na pandemia nós vimos como que foi importante a tecnologia em divulgar para você usar o uso de máscara e tudo mais. Isso foi muito importante, salvou vidas. Mas o que acontece, Hélio? Avança a tecnologia, a indústria 4.0, mas ela avança na produção. Porque o patrão ele acha que investir em segurança do trabalho é prejuízo, porque ele não vê lucro. Verdade. Né? E ao contrário, você investir em tecnologia é você investir no trabalhador, na vida. É investir naquele camarada que sai da sua casa e vai gerar o lucro para você. É isso que acontece. As pessoas, os patrões têm investido em tecnologia, você vê equipamentos de última geração, mas quando você olha para a tecnologia de segurança do trabalho, ela não avança, porque ele acha que aquilo ali é prejuízo, ele não vê lucro em cima da tecnologia de defesa da vida do trabalhador. Verdade, muito bem interessante, porque o capitalista ele quer o retorno, né? Ele investe o dinheiro pensando no que ele vai ter. Exato. De lucro, então depende do maquinário, a máquina vai produzir peça. Agora a segurança do trabalho não traz lucratividade, é isso aí. É a exploração capitalista que faz com que aumente o número de acidentes do trabalho. Uma outra pergunta, Lisboa, porque a gente vê muito sendo propagado, principalmente em relação às NRs, e a gente sabe, né, a realidade do papel é diferente da realidade do chão de fábrica. Você até falou aí, de fato, né? Segurança do trabalho, poxa, né, um cargo da hora. Agora o cara, ele é limitado, né? Se ele vai trampar para a empresa, ele é subordinado à direção da empresa. Se o cara fica do lado do peão, ele tá ferrado, ele vai ser demitido. É assim que funciona, não é? Por mais que o cara tenha... E muita gente, eu já vi técnico de segurança do trabalho, né, em fábricas que eu já trabalhei, já fui metalúrgico em São Carlos, em Jambeira, agora aqui em São José dos Campos, que o cara fala, meu, negócio aqui é zoado pra caramba e eu zelo pelo meu nome. Aí estão falando que eu tenho que fazer as coisas erradas, que eu não vou ficar aqui, eu vou procurar outro emprego. Isso acontece bastante, não é? Rapaz, como acontece? Na época do meu estágio, eu corri bastante fábricas aqui, área de construção civil. E quando a gente entrava nas áreas, nas empreiteiras, a gente falava com os técnicos, ele falou, cara, aqui é o seguinte, eu sou limitado porque o patrão ele me limita. Ele fala o seguinte, aqui é para produzir, aqui é para construir, aqui não é para atrapalhar. Então, quando você fala, a gente pensa hoje que o técnico de segurança é aquele cara que controla a EPI, né? Para ver se você está com uma bota de segurança, para ver se você está com protetor auricular, mas o técnico de segurança ele vai além. O problema é que a empresa só tem técnico de segurança porque a lei obriga ela a ter. Verdade. Porque se a lei não obrigasse ela a ter o técnico de segurança, não existia essa função dentro das empresas, dentro dos comércios, dentro de qualquer outra indústria que necessita ter, né? Hoje o técnico de segurança ele exige essa função porque é obrigado a ter, mas eles são limitados porque eles não têm estabilidade. Então é ele falar contra o próprio chefe. Verdade. Ele fica limitado, ele não vai falar, infelizmente. Exatamente. Bate-papo de peão, você que ainda não está inscrito, se inscreva, ajude a divulgar. Agora, Lisboa, aqui é o programa da peãozada, né? Aqui, esse que é o intuito. E a gente sabe que a peãozada é foda também, né, cara? Vamos lá, né? Porque existe o EPI,
que a gente tem que usar, e a gente tem que usar para nossa proteção. E eu já fui cipeiro também, já fui cipeiro em 7 fábricas diferentes, sempre gostei pra caramba. Hoje eu e o Lisboa estamos na direção do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, e muitos que estão no movimento sindical têm a sua história na CIPA, porque a CIPA ela dá estabilidade e a partir do momento que você vai para a luta não volta mais. Eu digo isso porque eu trampei numa fábrica lá em São Carlos, que eu me lembro bem, e Marte Marrara. E a gente trabalhava no torno automático, a gente usinava peça para o setor de refrigeração, máquina de lavar. E aí, teve uma discussão lá, porque teve um trabalhador que perdeu um dedo. E aí, eles fizeram lá um esquema de segurança no maquinário, depois disso. E a gente denunciou na CIPA e tal. E eu me lembro que eu trampava, sempre trampei à noite, terceiro turno. E aí, uma vez eu cheguei para trampar e a galera do meu setor... A galera jampeou a máquina. Você tem que apertar 2 botões para você não correr o teu dedo lá dentro. Aí o cara pega e coloca um pauzinho num botão para ele ficar aqui só apertando um só. E aí o cara fala, é para mim agilizar a produção para no final do dia eu estar um pouco mais tranquilo. Eu sempre dialoguei com o trabalhador no seguinte sentido, igual o óculos, é obrigatório usar, mas tem peão que está com o óculos na testa, é ou não é? Peãozada também é muito difícil. E eu sempre dialoguei com o trabalhador o seguinte, eu falo, irmão, você está sem o óculos. Se você furar o seu olho, o patrão vai te ferrar, porque você assinou que você está recebendo o EPI. Além de você ficar com o olho furado, o patrão pode querer dizer que você não cumpriu as regras de segurança. Quem vai ganhar é o patrão e você vai se ferrar. Eu sempre abordei nesse sentido. Porque o EPI, aí a gente tem que convencer o trabalhador, porque às vezes enche o saco, igual eu trampo na estamparia, na Bosch, que comprou a Hitachi. Na boa, cara. É isso, é pesado pra caralho. E na estamparia da Bosch, além do óculos, tem que usar o capacete, tem que usar mangote e um aventalzão de raspa. No calorão, cara, enche o saco usar EPI, mas tem que usar, não é? Mas eu sempre puxava a orelha da turma como cipeiro nesse sentido. Eu falava, irmão, se acontecer alguma coisa com você, o patrão vai te fuder. Eu sempre trabalhei desse jeito. Mas sabe o que acontece? Na verdade é o seguinte, falta uma educação para o trabalhador, né? O trabalhador, ele entra dentro da fábrica, o ambiente não é bom, um ambiente quente, né? É muito cansativo trabalhar, né, você fica em pé 8 horas, aí quando você vai almoçar, você vai correndo almoçar ou jantar para poder dar um tempinho para você descansar, escutar um papelão e deitar ali no vestiário. Então assim, ele não tem a educação, não é passado para ele isso, que aquilo ali é para proteger ele. Ele acha que aquilo ali é simplesmente para enganar o técnico de segurança do trabalho. Mas, numa empresa que eu trabalhei também, o trabalhador ele cortava o protetor auricular no meio, só para ele encaixar aqui na voltinha do ouvido, aqui, né, da parte da ouvido, porque ele não queria, ele achava que quando introduzia no canal auditivo dele, incomodava, porque ele dilata, né, para poder tampar. Ele falou, não, então... Aí ele, mais tarde, ele falou, cara, eu tô com uma dor de cabeça. Eu falei, mas por quê, cara? Não, todo dia eu tô com dor de cabeça. Aí ele falou, parece que vem do meu ouvido. Daí quando ele foi e tirou, eu vi que o protetor auricular dele estava cortado. Eu falei, mas claro, você fica o dia inteiro nesse barulho aqui, sem proteção para o seu ouvido, você vai perder a audição, né? Porque a audição, ela não volta, né? Ela não regressa. Então, vai ter que usar o aparelho, no caso, né? Você vai perdendo e vai acumulando essa perda, e também tem a perda da audição por conta da idade. Então quer dizer que esse camarada que tinha na época ali cerca de 35 anos, quando ele chegar com 50 anos, provavelmente ele vai estar, né, surdo, né? Não vai estar com uma proteção, uma falta de audição. E aí tem vários segmentos que a gente vai poder usar, no caso, protetor auditivo, ou até trabalhar com fonoaudiologia. Mas é isso, eu acho que falta uma educação desde a época das nossas escolas, que não tem proteção dentro da parte pedagógica, falta educação para o trabalhador, falta educação, porque a gente tem hoje dentro das empresas o EPI, né, que é individual, e o EPC, que é o protetor coletivo, né? E as pessoas às vezes nem sabem o que é isso. Quando você fala a sigla, ela não entende. O EPI é muito famoso, mas o EPC, por exemplo, eles não sabem o que é EPC. Então, eu acho que é isso. Eu acho que falta informação, principalmente nas empresas. As empresas hoje, algumas grandes empresas multinacionais, ela ainda tem aquele, quando você entra, você fazia todo aquele cursinho e tal. Mas na grande maioria, nos canteiros de obras, não tem isso. As pessoas simplesmente só é dado e ele acha que é obrigado a usar. É por isso. Isso. E aí a importância da gente cobrar, porque a gente tem que discutir da máquina se adaptar ao homem e não o homem se adaptar à máquina. Né? Mas é isso, cara. Eu sempre
Fiz a discussão com a peãozada nesse sentido, de puxar a orelha, de falar, bicho, se acontecer alguma coisa aí, o patrão vai te ferrar mais ainda. Agora, de todos os EPIs, um que a gente usa, porque é obrigatório usar, mas o que mais me incomodava era usar capacete, cara. É ruim pra caramba usar capacete. Não sei se você já trampou usando, cara, mas tem que usar, não tem como. Aí cai o negócio na sua cabeça, você tá sem, é isso, o patrão vai te ferrar. Boa parte desse tempo que eu tenho na GM foi de funilaria. Então era, né, um EPI todo, né, paramentado, capacete, mangote, bota de... Eu trabalhei na fundição de ferro na GM no início, na década de 2000, que a sola da botina, ela tinha uma proteção de ferro, porque o que aconteceu na época, isso na década aí de 70? A gente tinha um caldeirão lá, né, que você vira o ferro todo para você preparar. Então ele fica parecendo aquele caldeirão de bruxa, né? Aquele ferro, parece um vulcão, tudo. E ele explode também, ele cai. Cai um pedaço no chão e quando ele cai no chão, ele já vai solidificando, ele vai ficando sólido. E um trabalhador pisou, na verdade era um supervisor que estava com um sapato que não era uma botina de segurança. Ele pisou em cima daquilo, furou a sola do sapato, furou o pé dele. Fundição é puxada, né? E aí, depois daquele dia para cá, foi colocado uma palmilha de ferro. Pra quê? Nossa, imagina a palmilha de ferro dentro da botina. Porque já isso, usar botina às vezes é foda pra caramba. Já tem a biqueira, né, de ferro. No caso da fundição, ela tinha uma palmilha de ferro. Que era para quê? Para não perfurar de baixo para cima, para proteger o pé do trabalhador. É isso aí, tem que cobrar da patronal melhores condições de trabalho para os trabalhadores. E aí eu queria que você falasse, senhor Lisboa, você falou bastante aí da CIPA, acho que massa, legal. Poxa, eu adorava ser cipeiro, cara, fiscalizar, anotar, ir para cima. Agora, a gente faz parte da direção de um sindicato muito combativo, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Você já teve a experiência na CIPA, assim como eu. E qual é a importância do sindicato de pautar esse tema e ser parte da nossa discussão cotidiana contra as empresas, aí enquanto sindicato? Porque o nosso sindicato é um sindicato de luta, mas infelizmente a gente sabe que tem muitos sindicatos por aí que são ganhos ideologicamente para a cabeça do patrão. Enquanto sindicato, o que dá para fazer? É muito legal você comentar isso e tomara que bastante pessoas que estejam vendo, né, não só os metalúrgicos, mas o pessoal dos químicos, construção civil, cobrar seu sindicato. Porque o papel do sindicato é fazer isso, é fazer a denúncia, é ajudar a CIPA, né, fazer um preparo da CIPA, porque a CIPA é um órgão separado do sindicato, mas cabe ao sindicato dar condições para a CIPA se formar, né? Que é o caso que a gente tem uma secretaria de organização em base no sindicato. Se você quiser conhecer, dá um pulo no sindicato, nossa secretaria é muito importante. Só para você ter uma ideia, o nosso sindicato levantou 166 CATs agora no último período de 2025. O que é CAT? Explica aí. A CAT é o seguinte, é o certificado de acidente de trabalho. Você que sofreu qualquer tipo de lesão dentro de uma empresa, ou você sofreu um próprio acidente dentro da empresa e a empresa não quis abrir para você a CAT, você que é sindicalizado aqui no nosso sindicato, procure o sindicato com os exames, você precisa provar que aconteceu isso com você, né? E procure o sindicato que a gente vai dar todo o apoio para você. A CAT, ela ajuda você a, mais tarde, a concorrer a uma estabilidade de emprego ou uma proteção contra o INSS, porque você paga o seguro do INSS, para você poder se curar ou para você poder tratar esse acidente que aconteceu. Nosso sindicato abriu 166 CATs. E levantar um tema aqui muito importante, que eu acho que você abordou com nossos amigos no passado, antigamente a gente abria a CAT, a gente sempre via que era ombro, punho, coluna, mas de um tempo para cá a gente tem aberto o CAT da parte psicológica. A gente percebeu que bastante trabalhadores têm procurado o sindicato com laudo médico, laudo psiquiátrico, alegando problemas psiquiátricos, síndrome do pânico, estresse generalizado. Por que é isso? Porque a cobrança é tanta, Hélia, dentro dessas empresas, que o trabalhador, o cara falava para mim o seguinte, quando chega no domingo, eu escuto a musiquinha do Fantástico, eu já fico em pânico. Porque eu sei que de manhã eu vou estar na empresa e vai estar aquela pressão em cima de mim. Porque é isso. Falou a verdade, é o Fantástico que encerra, você fala, porque você fala, amanhã volta de novo. Acabou o Fantástico, você tem que dormir, porque o camarada vai estar 5 horas da manhã acordado, né? E aí ele fala, acabava a música do Fantástico, já começava a tremedeira. Quando eu chegava para pegar o fretado, já me dava suor, e aí é isso, é o problema psicológico, porque a gente tem visto, nos últimos períodos, avançar o problema psicológico, avançar o problema cardiológico,
e as fábricas não têm feito nada para isso, as empresas não têm saúde, né, dado questões de saúde para o trabalhador. Mas você falou do sindicato, o que o sindicato pode ajudar? O sindicato ele tem a obrigação de fazer a denúncia para o Ministério Público do Trabalho, né? Aqui a gente tinha a Delegacia Regional do Trabalho. Quantas vezes a gente já sentou na frente da Delegacia Regional do Trabalho e fizemos denúncia das empresas aqui da nossa região? Esse é o papel do sindicato, é denunciar, expor e cobrar a empresa, porque só a CIPA não ajuda, porque o cipeiro ele fica limitado naquele cursinho que a empresa dá para ele. Por isso que é importante ter um sindicato combativo que vai além, né? A gente costuma chamar de cipista, né? Que é o cipeiro classista. É se colocar à frente, é se proteger e buscar o seu sindicato. Denuncie. Se você quiser ajuda da CSP com Lutas, estamos aí. Denuncie o seu sindicato, denuncie a CIPA, denuncie a empresa que está alegando falta de condições de trabalho para você, porque você precisa voltar para sua casa como você foi. Esse é o papel do sindicato, é ajudar e fazer denúncias. Não, massa, e você passou uma informação aí da hora. 166 CATs, comunicado de acidente de trabalho, que foi registrado aqui pelo Sindicato dos Metalúrgicos. A gente sabe que as empresas muitas vezes não abrem esse documento para o trabalhador, e fica aqui o recado. Nosso sindicato ele é filiado à CSP com Lutas, então você que não é metalúrgico, ou você que está vendo aqui esse programa em outra cidade, em outro estado, poxa, me acidentei, não tenho a CAT, como fazer? Deixa o recado aqui pra gente que a gente vai entrar em contato com você. É isso, a gente não é corporativista de fazer a luta apenas para os metalúrgicos de São José dos Campos e região, e sim a gente prestar a assessoria que der e possível para toda a classe trabalhadora. Então aqui a ideia é essa também, a gente multiplicar as informações. Tá com dúvida, gostou, interessou, dá um salve, deixa a mensagem aqui que a gente responde. Só um dado que eu não falei, mas assim, quem que abre a CAT, né? Pela lei, abre a CAT o médico da empresa, o sindicato da categoria que representa o trabalhador e o médico que te atendeu. Então, se você sofre um acidente do trabalho e você vai para o pronto-socorro, aquele médico que você tem que avisar, olha, isso aqui eu estou vindo da empresa, me acidentei na empresa. O médico que te atendeu no pronto-socorro, na UPA ou particular, ele tem a obrigação de abrir a CAT para você. Você pode cobrar, isso é lei. Ou o médico da empresa. É que muitas vezes o médico da empresa ele enrola, né? Porque é o mesmo que acontece com o técnico de segurança do trabalho. O médico também é um empregado. Ah, com certeza. Né? Então ele fica meio que, apesar que ele tem ele tem a lei que ele precisa cumprir, né? Ele sabe que o cara machucou, ele precisa abrir, mas aí é aquilo, né? Mas também pode o sindicato. Então, assim, é isso, esse recado que você deixou. Se você tiver dúvida, manda um recado pra gente. Deixa aí nos comentários que depois a gente responde. Legal, muito bom, é isso aí. Para a gente ter um ambiente de trabalho sadio, a gente precisa acabar com a exploração capitalista e lutar por uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, porque o patrão só quer saber de lucro. Para a gente ir finalizando, Lisboa, eu queria que você falasse, eu até falei aqui um pouco, né? Porque a gente sabe que às vezes o trabalhador, por falta de consciência, acaba que deixa de lado a questão do EPI, e aí, de fato, tem que dar o puxão de orelha ou dialogar. Agora, esse tema, a empresa com certeza pensa no lucro, mas muita gente pode pensar, né? Poxa, mas isso aí é frescura. Antigamente trampava na roça, que a gente vê, né? Antigamente o mundo do trabalho era diferente. Meu pai, com 10 anos, trabalhava na roça, mas naquela época, hoje nem pode uma criança de 10 anos estar trabalhando, tem que estar na escola. Então, para aquele que ainda tem um pouco desse pensamento, às vezes de falar, pô, isso aí é frescura, esse monte de exigência aí, é o patrão ter mais gasto, com isso não dá para pagar um melhor salário, com isso não dá para gerar mais empregos. Para aquele que pensa e que fala que essa discussão de saúde do trabalhador é frescura, qual é o recado que você deixa? Infelizmente, isso que você falou é uma fala do capital, né? Que o capital impõe na cabeça do trabalhador, achando que a segurança do trabalho é um custo para o patrão, né? Mas não, a segurança do trabalho é um direito, né? É regido por lei. Então, assim, você precisa cobrar o trabalhador, porque às vezes a pessoa coloca um protetor auricular e ele fica aquele protetor o dia todo. Ele vai almoçar, ele tira, ele coloca, e aí ele vai com a mão suja de óleo, coloca dentro do ouvido e vai pegar uma infecção, um problema auditivo. Então, mas não, ele pode trocar, né? Tem que trocar. O recado que eu deixo aqui é o seguinte, não pense que a segurança do trabalho é só para te atrapalhar, pelo contrário, é para proteger a sua vida. O direito do trabalho foi conquistado pelos sindicatos no passado, muitas pessoas já morreram para você hoje ter um direito de usar um capacete,
o direito de usar uma luva apropriada para determinado tipo de trabalho. Então, assim, não deixe de usar, não deixe de cobrar. Você precisa voltar para a sua família, para os seus filhos, do jeito que você saiu. Porque é aquilo, né, Weller? Hoje, o trabalhador, ele não ganha muito bem, né? Infelizmente, desde a reforma trabalhista para cá, tem abaixado os salários, a pejotização está aí, é um debate do nosso sindicato também, porque a terceirização trouxe isso, né? Fazer que o trabalhador vire o seu próprio patrão, né? E no final das contas a gente vê aí, infelizmente, os trabalhadores do Uber, como que está a situação, mas é o contrário, Weller. Você sabia que... Eu vou contar um dado para você aqui agora. Opa, que eu lembrei. Vai lá. Um conhecido do Uber, ele estava doente, eu encontrei com ele no hospital, e eu falei, o que você tem? Cara, eu estou com problema de rim. Eu falei, mas o que acontece, cara? Por que você está... Você tem algum caso da família? Ele falou, não, cara, você não sabe o que aconteceu. Eu perdi o meu emprego e comecei a trabalhar de Uber. E o que eu fazia? Eu tomava pouca água para não parar, porque se eu tomo muita água, eu vou muito no banheiro. Então eu deixei de tomar muita água para poder não parar e não perder corrida, porque eu precisava fazer um X número de corridas para não pagar para trabalhar. E aí o que ele falou? Ele falou o seguinte, eu ando com uma garrafinha dentro do carro, porque quando dá vontade de ir no banheiro, eu vou urinar dentro dessa garrafinha também para eu não parar o carro, para não perder corrida. Então, assim, o trabalhador Uber hoje ele virou um escravo. Sim. Porque ele precisa fazer um X número para poder pagar o custo do carro, o custo do combustível e tudo mais, né? E se ele não fizer esse X número do dia, não compensou para ele. Então, ele está deixando de beber uma água, está deixando de ir no banheiro para tentar fazer o lucro. E é isso que acontece, às vezes, na linha de produção, Heller, que a gente vê que o trabalhador não tem tempo de beber água. A gente viu uma empresa uma vez que ela deu uns copinhos, assim, umas garrafinhas para as pessoas deixarem na máquina. O que aconteceu foi um índice de pessoas com problema de estômago, porque eles deixavam os copos lá, os copos, né, é um ambiente de fábrica, um ambiente poluído, caía toda ali fuligem dentro daquele copo e o trabalhador acabava bebendo aquele negócio e não dava tempo de lavar, higienizar o copo. Então, sempre quando ele podia, ele ia lá e bebia a água, com fuligem, com bactérias ali dentro. Foi um índice de aumento de problemas de estômago naquela empresa, por conta da empresa que queria que o trabalhador trabalhasse bebendo água ali no pé da máquina. Então, assim, o que eu falo para você hoje é o seguinte, segurança é um direito à vida. Procure o sindicato, denuncie qualquer empresa que não tenha segurança. Se você está indo trabalhar e você vê que tem risco de vida, risco de perder a sua vida, denuncie. Denuncie o sindicato. A gente tem canais aqui que você pode denunciar sem ser exposto. A gente denuncia, a gente vai fazer, principalmente você metalúrgico, né? Mas a gente tem aqui parcerias com o Sindicato dos Químicos, a gente conhece o pessoal do Sindicato da Alimentação. Manda para a gente e a gente vai fazer essa denúncia chegar nas pessoas que vão fazer essa proteção para você. Muito bom. Isso aí, Lisboa, é a nossa luta por uma sociedade mais justa. Nós que somos socialistas e revolucionários temos que colocar na nossa pauta cotidianamente essa luta em defesa da segurança do trabalhador, que é a luta em defesa da vida. Essa que é a realidade. Mas da hora aí também o exemplo que você dá dos motoristas de aplicativo é parte de uma nova realidade da classe trabalhadora. E é isso, a gente fica aqui à disposição. Lisboa, deixa aí o seu salve final para a galera, para a gente ir finalizando aqui essa nossa entrevista. Primeiro, agradecer o espaço aqui, né, para poder levar isso aos trabalhadores metalúrgicos, nossos amigos de fábrica, mas também aos companheiros das obras, né, os companheiros dos químicos, da alimentação, todo trabalhador do comércio. Muito obrigado por você estar nos ouvindo. Queria que vocês deixassem algum comentário, o que você achou, o que faltou, até a gente buscar mais informação para a gente poder, né, porque a gente não sabe de tudo. A gente vai aprendendo e cada dia mais a tecnologia tem avançado e a gente tem descoberto coisas muito boas para o trabalhador. Falta para o trabalhador investir, né? Falta o peão ele cobrar e o patrão investir. Então, deixar aqui o meu muito obrigado pelo espaço. Valeu, Heller. Da hora. E tamo junto. Precisar de mim, estou à disposição. Trabalho na GM, faço parte dos sindicatos metalúrgicos e sou da CSP com Lutas. Também milito no partido do PSTU. Se precisar da gente, estamos à disposição. Legal, Lisboa. É isso aí. Finalizando aqui mais um bate-papo de peão. E é isso. Você que acompanha aqui o nosso programa, qual tema você acha que está faltando aqui? A gente já falou de vários. Deixa aqui que a gente procura aí também abordar, trazer aí o convidado. O bate-papo de peão é onde eu troco ideia com a galera chão de fábrica, a galera assalariada, para a gente falar aqui de assuntos de interesse para os trabalhadores. Não está inscrito ainda no canal? Se inscreva aqui no canal do Heller, ajude a divulgar. Aqui é conteúdo de interesse para a classe trabalhadora.